jogador sem comprometimento, decisões equivocadas da diretoria. O Fernando Diniz tem parcela nisso e ontem aconteceu um episódio no Maracanã que, para mim, gota d'água para essa minha revolta. Eu vou te explicar ponto a ponto. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Olha, ontem no Maracanã, gota d'água para minha revolta. Mas eu vou te explicar ponto a ponto. Vamos lá. Primeiro, Felipe Coutinho. Ele leva um cartão vermelho desnecessário na partida diante do Fortaleza. Sequer estava envolvido naquela jogada e não é do perfil do Felipe Coutinho ter aquela atitude. E o Fernando Diniz não fala nada para o Felipe Coutinho? Publicamente, o Fernando Diniz não condena a atitude do Felipe Coutinho, que é a referência técnica desse time? Quer dizer, ele toma um cartão vermelho, desfalca contra o Fluminense e está tudo certo. O treinador, liderança máxima, não diz nada. Outro ponto aqui. Já eu vou falar a gota d'água. Lloyd Augusto toma aquela atitude na partida contra o Operário, desmoraliza o treinador perante o estádio inteiro e o mundo através da TV. E o Fernando Diniz passa a mão na cabeça do Lloyd Augusto, um ato de indisciplina, fica mal até perante aos jogadores. E cadê o disciplinador Fernando Diniz? Também não fala nada. Aliás, ontem, na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre o Lloyd Augusto e respondeu assim. Eu não acho que... Eu falei para você já na outra entrevista que eu nem entendi que ele fez um negócio direcionado para mim. Esse é um jogador que precisa de ajuda, a gente vai tentar acolher e ajudá-lo. E eu sou muito tranquilo com o jogador temperamental. Eu trabalhei com um monte de jogador com temperamento forte, diferente, e a minha relação com esse tipo de jogador tende a ser boa. Talvez o exemplo mais emblemático seja o próprio John Kennedy, que vocês conhecem bem, como outros que têm um temperamento diferente. Então eu acho que a gente vai fazer o que for possível para poder ajudar o Lloyd e ele conseguir render bem e criar também uma boa conexão com o torcedor. Eu quero aqui o seu comentário em relação ao Felipe Coutinho e em relação ao Lloyd Augusto. Vou continuar, já a gota d'água de ontem. Jair. Bom, o Vasco não coloca o Jair para jogar, porque o Jair tem um salário muito alto, o Vasco quer se livrar do Jair tentando negociá-lo com outro clube. Mas, gente, se o Jair entrega em campo mais do que o Matheus Cocão, que ganha bem menos, o problema técnico, Fernando Diniz tem que resolver, chegar para a diretoria e falar, cara, eu preciso do Jair. Tem que ter uma mudança de rota. Num primeiro momento, quando o Pedrinho chega no Vasco, preocupado com a saúde financeira, não fazer dívidas e atacar com as dívidas, beleza, prioridade total, parabéns, Pedrinho. Mas nesse momento, Pedrinho, você tem que entender que uma mudança de rota precisa acontecer e aquela prioridade da saúde financeira precisa ficar em segundo plano em detrimento ao rendimento do time no gramado. E hoje você não pode abrir mão do Jair, porque o Jair é melhor do que alguns que lá a gente tem. E se o Fernando Diniz considera o Jair importante, e ele já falou que esquece o salário alto do Jair, que não é culpa do Pedrinho, não é culpa da atual administração, e sim da 777, mas a prioridade é, tecnicamente, você ter um time melhor em campo. O Jair, hoje, ele acrescenta a equipe. Então, Pedrinho, tem que ter uma mudança de rota nisso aí. Beleza? Agora vamos continuar. Para a casa da mãe Joana. Ontem, olha, jogador descompromissado. Ontem, o Fernando Diniz promoveu uma alteração. E, na prática, houve uma outra. Preste atenção no que disse o Fernando Diniz e, na volta, eu vou comentar. Eu coloquei o Paulinho, e, na verdade, o Paulinho era para ter entrado no lugar do Nuno Moreira ali. Não era para ter entrado no lugar, ele falou o nome e, segundo ele, o quarto árbitro entendeu errado.
porque a gente ia fechar um pouco mais o meio, ele ia ajudar ali um pouco mais, que é o lado forte do Fluminense, que é o lado direito, e com liberdade para dar volume no jogo. E aí o Tietê pediu para sair, estava cansado, a gente colocou o esforço, mas tinha saído o Hugo Moura, que não era para ter saído. Mas, gente, que falta de compromisso é esse? Quer dizer, o técnico fala sempre pro Paulinho: Paulinho, você vai entrar no lugar do Nuno. Aí o Paulinho fala pro quarto árbitro: vou entrar no lugar do Nuno. Aí o quarto árbitro entende que vou entrar no lugar do Hugo. Aí quando o Hugo está vindo, o Paulinho entra. Porra, nem na minha pelada acontece isso. Quer dizer, o Paulinho vai entrar no lugar do Nuno, vem o Hugo, o Paulinho não faz nada. O que o Paulinho tinha que fazer? Não, tá errado, quarto. Não, o Hugo não é você, não. É o Nuno. É o Nuno, não é o Hugo. Porra, Paulinho. Que amadorismo é esse? Que falta de compromisso é esse? Você desacatou a ordem do técnico. O Paulinho desacatou a ordem do técnico. O Paulinho acatou a ordem, sabe de quem? Do quarto árbitro, que subiu a placa errada. Isso é um descompromisso. Isso é uma vergonha, Paulinho, que você fez. Isso é uma vergonha. O técnico mandou você entrar no lugar do Nuno, houve uma falta de comunicação e você ratifica o erro entrando no lugar do Hugo. Amadorismo puro. Meu Deus do céu. Falta de compromisso. Último ponto do vídeo. Sobre a atitude do Ryan. Eu quero aqui o seu comentário, né? Comente. O Ryan fez aquela atitude. Depois do gol, mostrou o C, provocando a torcida do Fluminense. Fernando Diniz não gostou. Bom, eu não sabia e não concordo. Eu acho que isso é um tipo de gesto que cabe para o torcedor. O torcedor fazer isso, tudo bem. Mas para a gente estar no meio do futebol, a gente não deve fazer. Então, o Ryan é um jovem que não tem porquê esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu discordo. E vou falar com ele que não tem necessidade desse tipo de coisa. A gente tem que jogar e respeitar nosso adversário e fazer o melhor possível dentro do campo. E esse tipo de provocação para a torcida é extremamente saudável, mas não é o nosso papel. Eu não acho que... Eu falei para vocês já na outra entrevista que eu nem entendi que ele fez um negócio direcionado para mim. Esse é um jogador que precisa de ajuda, a gente vai tentar acolher e ajudá-lo. E eu sou muito tranquilo com um jogador temperamental. Eu trabalhei com um monte de jogador com temperamento forte, diferente, e a minha relação com esse tipo de jogador tende a ser boa. Talvez o exemplo mais emblemático seja o próprio John Kennedy, que vocês conhecem bem, como outros que têm um temperamento diferente. Então eu acho que a gente vai fazer o que for possível para poder ajudar o Lloyd, ele conseguir render bem e criar também uma boa conexão com o torcedor. Eu não condeno. O Fernando Diniz tem uma certa razão também. É algo discutível de cada um. Quero a tua opinião. Deixa aqui no comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. É isso aí então, torcedor vascaíno. É complicada essa situação do Vasco, né? Não conseguiu aí performar bem no clássico. Uma coisa que acontecia muito quando o Diniz treinava o próprio Fluminense, a equipe não consegue ter bastante finalizações, não chuta no gol, né? Vimos o nível ontem, né? A diferença de finalizações, né? O Vasco finalizou apenas 7 vezes no gol, então é muito pouco que produz ofensivamente, né? Sei que não dá para ficar aí criando oba-oba, muitas expectativas com a vitória que o Vasco teve para cima do Fortaleza, né? Foi uma vitória espetacular, mas não dá para ficar agarrado nisso. O Vasco tem que jogar bem todo jogo, não apenas um, né? Então precisamos que tenha uma reformulação nesse elenco. O Vasco precisa de contratações. O Pedrinho vai precisar mexer nessa equipe. Faltam aí uns 2 jogos no Brasileirão para poder ter a parada, né, para o Super Mundial, e espero que o Pedrinho nesse meio tempo reformule algumas coisas no Vasco, né? Consiga aí fazer algumas mudanças para o Vasco voltar forte quando o Campeonato Brasileiro recomeçar novamente. Forte abraço a todos, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Eterno Vasco Oficial.